fechados. É uma cena meio estranha. Então começo a ficar irritado. Não quero mais estar ali. Quero ir embora. Tento me levantar para sair, mas não consigo me mexer. Minha irmã continua orando, como se soubesse que algo mais vai acontecer. Enquanto ela ora, sinto um cheiro horrível. Ainda estou de olhos fechados, mas no meu espírito vejo pessoas chegando. Um deles era muito, muito alto. Ele entra devagar no quarto e fica parado na porta. Usa vestes escuras, se é que posso chamar assim. Mas eu o vejo ali. Sinto que deveria ter medo dele. Mas não tenho medo. E não só isso, eu sei quem ele é. Até um ateu reconhece a Jesus. E ali mesmo ele vê a batalha espiritual. Gente, eu duvido que vocês não vão fazer as lágrimas rolarem ao ver este vídeo aqui. Mas antes, já sabe, se você já é inscrito aqui, muito obrigado por fazer parte desse canal. Mas se você não é, se inscreva, não custa nada, é de graça. Porque se você se inscrevendo, o YouTube irá te notificar de uns vídeos como esse que eu tô trazendo aqui, tá? No feriado de 4 de julho de 2010, minha vida mudou completamente. Quero compartilhar essa história com vocês. Nasci em Portland, Oregon e cresci no estado de Washington, no CMN. Fui criado em um lar cristão. Éramos luteranos. Íamos à igreja regularmente, quartas, domingos, noites, sempre. Estávamos sempre na igreja. Era uma parte muito importante da nossa vida, culturalmente. Mas havia um problema. Eu nunca tinha realmente conhecido Jesus. Era religioso por cultura, não por tê-lo encontrado. Meu processo de conhecer o Senhor é longo e começa com minha irmã negando a fé. Tenho uma irmã mais velha, 2 anos mais velha que eu. No ensino médio, ela questiona sua fé. Opta por não se identificar como cristã e busca outras coisas. Budismo, ocultismo, espiritualidade, várias coisas. E ela começa a praticar essas outras crenças em casa. Quando isso aconteceu, coisas inexplicáveis começaram a ocorrer em casa. Lembro-me de algumas memórias bem vívidas de acordar no meio da noite com sede, ir à cozinha e tentar pegar um copo de leite ou algo assim. E então sentir como se alguém estivesse me seguindo pela casa. Eu me virava para ver quem estava lá. E não havia ninguém, mas eu tinha esse medo de que alguém estivesse logo atrás de mim e fosse me pegar. Só entenderia anos depois o porquê disso. Quanto mais minha irmã praticava essas coisas, mais coisas estranhas aconteciam em casa. Ela é diagnosticada com doença mental, decide ir e vai para a universidade. Para minha família e eu era tipo, a irmã maluca finalmente saiu de casa. Então, anos depois, eu estava buscando uma vida normal como qualquer pessoa. Rejeitei a fé no ensino médio e fui para a faculdade. Eu vivia só para satisfazer meus desejos, buscando tudo que me dava prazer. Para mim, eram relações com mulheres. Era pornografia, era beber e festejar, era orgulho, querer ser bem-sucedido. Eu era atleta universitário e essa era toda a minha vida. Não tinha vontade de buscar mais nada, sentia que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha. Quanto mais eu seguia esse estilo de vida, mais me sentia vazio por dentro, querendo me preencher e conseguir o que eu queria, achando que isso melhoraria tudo. Mas não melhorou. Foi no ponto mais baixo da minha vida, nos meus relacionamentos e escolhas que eu fazia. Recebi uma ligação da minha irmã, a mesma irmã que todos achavam que tinha enlouquecido. Ela me liga e diz: Greg, encontrei Jesus. Fiquei perplexo. Tipo, como assim você encontrou Jesus? Conheço suas lutas, as coisas que você buscou. Você era contra a igreja, você seguiu outras religiões, luta contra doenças mentais, tudo isso. Como assim você encontrou Jesus? Então ela me contou sua história. Me falou sobre buscar seu objetivo, conhecer alguém que a levou a uma igreja local. Lá, ela começou um tipo de aconselhamento com um dos pastores. Esse pastor explicou o evangelho, conversou e a ajudou a processar questões da vida dela. No fim, o pastor identificou espíritos atuando nela que não eram do Senhor. Após meses de encontros e orações, ela acabou sendo libertada desses espíritos. Acredito que 6 espíritos foram expulsos dela.
Quando foram expulsos, ela recuperou sua sanidade mental. Muitos problemas, como depressão e mudanças de humor radicais, simplesmente sumiram. E ela está me explicando isso. Ela diz que o pastor lhe ensinou o evangelho. E depois que ela foi liberta, o pastor explicou que foi Jesus quem a libertou de todas essas coisas. Foi Jesus quem mudou sua vida, a libertou e abriu um caminho para ela ser salva, perdoada e renovada. E eu estava lá no telefone, confuso. Diria que confusão foi o que senti. Confuso com a história, frustrado que minha irmã, antes meio maluca, agora agia ainda meio maluca, mais diferente, né? Agora falando do evangelho, e eu não sabia o que fazer com isso. Aí ela disse: Jesus quer se apresentar para você. Para mim, isso foi passar dos limites. Eu não queria conhecer Jesus. Queria continuar correndo atrás de mulheres. Queria continuar fazendo as coisas que eu fazia. Não queria abrir mão da minha vida. Eu amava a minha vida. Então, quando ela falou que Jesus queria me conhecer, não foi uma boa notícia. Mas minha irmã continuou insistindo comigo. Ela me amava. Ela me mandava mensagens no celular. Ela me ligava. Ela me encorajava. E me dizia que Jesus é real. O Evangelho é real. Ele quer te conhecer. Quando estiver pronto, Jesus virá, se apresentará e você poderá conhecê-lo e entrar no reino dele. Na época, essa linguagem era estranha para mim, mas ela era bem consistente. Passa um ano e chega o feriado de 4 de julho. Isso foi em 2010. Minha família fazia a típica celebração americana do dia 4. E aí minha irmã aparece. Foi louco porque ela morava na Califórnia. Ela dirigiu mais de 10 horas para vir para o feriado em família. Quando chega, ela diz: vim porque Deus mandou. Acho que Ele quer que eu ore com você e que Ele quer se apresentar a você agora. E eu fiquei tipo, não sei o que fazer. Quer dizer, foi um ano dela me perseguindo, me dizendo todas essas coisas. E agora ela está aqui, e eu me senti meio encurralado. Foi engraçado, na verdade, o jeito que ela fez isso. Eu tava com um prato de comida passando pela fila, ela chega e diz: Greg, preciso orar com você. E eu fiquei meio irritado com ela, tipo, como assim? Quer parar para orar? Estamos aqui pro 4 de julho. Só quero comer meu lanche e ver os fogos mais tarde, ficar na minha. Ela disse: não, Jesus quer te encontrar. E me mandou aqui para isso acontecer, sabe? Eu acabei dizendo que sim. Acho que fiz isso só para ela me deixar em paz. Não acreditava em Deus, ou que, se existisse, Ele ligava para mim. Então pensei, tá, o que são 2 minutos? Ela vai orar, nada vai acontecer, e depois sigo minha vida. Então concordei. Fomos para um lugar quieto. Sentamos e minha irmã diz: vou começar a orar. Ok. E fiquei ali sentado quieto. Sabe, eu não fazia ideia do que esperar. Fui criado na igreja luterana. Para mim, orar era uma prece escrita, tipo o Pai Nosso ou algo assim. Então fiquei esperando ela tirar um papel e começar a ler. Mas ela não fez isso. Ela pôs as mãos em mim, fechou os olhos e começou a orar. Fiquei super confuso porque não entendia nada do que ela dizia. Quanto mais eu ouvia, mais percebia que não era inglês, era outra coisa. Não parecia nada que eu já tivesse ouvido antes. Era como se ela estivesse falando bobagens. Mas ela estava muito, muito séria sobre aquilo. Se você visse a cena, eu olhando para minha irmã, ela orando por mim de olhos fechados. Era uma situação meio constrangedora. Aí comecei a ficar irritado e queria ir embora. E eu quero ir embora. Tento me levantar e sair. Mas não consigo me mexer. Estou preso sem motivo aparente. Por que eu estaria preso? Só minha irmã me tocava. Sou um cara grande, sabe? Tenho 1,93 e 100 quilos, sabe? E mesmo assim não me movo. Então fico ali sentado. Minha irmã está orando. Fecho os olhos e percebo algo. Não entendo, mas sei a língua. É como ouvir russo no aeroporto. Você não fala russo, mas reconhece ao ouvir. Foi essa a minha experiência. Ouço que é uma língua real. Percebo que já ouvi antes. E então, sei que língua é. Ela está falando hebraico. Hebraico moderno. E fiquei chocado porque, bem, conheço minha irmã. Sei que ela nunca estudou hebraico antes. Ela não consegue falar essa língua. Como ela está orando numa língua que nunca aprendeu? Isso não faz sentido. E comecei a sentir medo. Então, ao sentir medo, percebi uma presença na sala que nunca havia sentido antes. Era uma mistura de beleza e perfeição, mas ao mesmo tempo, senti medo.
Me senti exposto, impuro, como se não devesse estar ali. Foi assim que me senti. E foi curioso que nesse momento da experiência, minha irmã parou de orar, olhou para mim e disse: Jesus veio. Tipo, o quê? Ela disse. Jesus está aqui. Ele está aqui na sala. Você está sentindo a presença dele e não sabe o que fazer. E você sente medo. Ela estava descrevendo exatamente como eu me sentia. E eu não tinha dito nada sobre como estava me sentindo. E ela diz: Greg, tá tudo bem. Ele tá aqui porque é o Senhor. Ele te ama. Ele morreu pelo seu pecado. Ele tá aqui para te conhecer. Ele quer te dar vida. Ele quer te conhecer. Ele quer que você creia nele. Quer que entregue tudo e o siga. Por isso ele está se revelando. Eu fiquei lá sentado e falei: tá, e agora? Ela disse: acho que é para continuar orando. Daí ela fechou os olhos, pôs as mãos em mim, fechei os olhos e comecei. O que sei é orar. Deus, isso é real? É mesmo você? Você existe de verdade? Tô orando essas perguntas, buscando, e minha irmã ora. Ela ora em línguas de novo. Ela ora em hebraico de novo. Agora busco o que é real. E de novo a presença de Deus vem. E de novo sinto essa mistura estranha de perfeição e retidão, mas também de justiça, impureza e pecado. Me sentia sujo. Tudo ao mesmo tempo. Aí comecei a chorar e dizer: sei que está aqui, mas estou sujo demais para você, sujo demais para estar na sua presença. Minha irmã continuava orando e eu encontrava o Espírito. No meu espírito, ouvi ele dizer: eu sou Jesus. Estou aqui por você, morri por você. Eu decido o que é limpo ou impuro. Pelo que fiz, pelo meu sacrifício, vou te purificar. Você está limpo para mim se me entregar sua vida. E eu o ouvi. Ouvi no meu coração. Ouvi o evangelho no meu coração. Lembro de dizer em voz alta: ok. Chorando eu dizia: ok, Deus, pegue minha vida. E senti sua paz chegar. Imediatamente senti sua paz. Senti alegria e sabia que ele estava lá. Mas minha irmã continua orando como se soubesse que algo mais vai acontecer. E enquanto ela ora, começo a sentir um cheiro que é simplesmente ruim. É como ovos podres ou tipo até gás metano, como o que colocam no gás de cozinha que você usa no fogão da sua casa, e eles adicionam um cheiro para que, quando há vazamento, você saiba que tem um vazamento. Era mais ou menos assim que cheirava. Era um cheiro simplesmente horrível. Ainda de olhos fechados, mas no meu espírito, começo a ver pessoas chegando. Agora sei que eram anjos caídos, mas um em particular era muito alto. Ele entra devagar no quarto e fica parado na entrada. Não era uma entrada normal. Era uma daquelas entradas largas que separam a cozinha da sala. E ele é incrivelmente alto. Seus ombros ficam acima da viga superior da porta. Vejo sua forma e, sabe, ele usa vestes escuras, se é que posso chamar assim. Eu o vejo lá e é estranho, devia ter medo dele, mas não tenho. E não só isso, mas eu sei quem você é. Como se eu conhecesse esse anjo caído. No início não senti medo, mas aí ele começa a se aproximar e estende as mãos para mim, me agarra e começa a me sacudir e posso ouvi-lo falando. Furioso ele diz: Greg é meu, ele me serviu, ele me seguiu, ele me ama. Você não pode levá-lo, você não pode tê-lo, ele é meu. Nesse momento senti medo. Senti que ele ia me levar e que o ocorrido com Jesus não tinha acabado, que eu não era realmente Jesus, que de alguma forma esse demônio, esse anjo caído, poderia me levar. Agarro a mão da minha irmã e grito: não deixe ele me pegar, não deixe ele me levar. Minha irmã, sem hesitar, vira, abre os olhos, eu já de olhos abertos, e repreende o demônio. Eu te repreendo em nome de Jesus. Saia. Você não pode tê-lo, ele é do Senhor, ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você não tem direito sobre ele. Saia agora em nome de Jesus. E então ele partiu.
Foi um momento louco, meu primeiro encontro com a batalha entre o reino de Deus e o das trevas. E nem parecia uma batalha. Era como se o inimigo não tivesse mais poder. Ao ouvir o nome de Jesus, o anjo caído, o demônio, soube que nada podia fazer, que estava impotente. Seu poder foi anulado pela cruz, como lemos nas Escrituras. Eu nem tinha lido essa passagem ainda, mas a vivenciei. Presenciei esse demônio fugindo ao nome de Jesus. E ainda tinha um pouco de medo em mim. Minha irmã, percebendo, disse: "Você precisa mais da presença do Senhor." Nem me deu tempo de fazer perguntas. Ela não citou as Escrituras, não me explicou teologia. Disse: "Você precisa do poder de Deus." Ela impôs as mãos em mim e disse: "Receba o Espírito Santo em nome de Jesus." E aí foi como um estouro. O Espírito Santo desceu sobre mim como fogo do céu. E todo aquele medo, lembra? Eu tinha aquele medo no coração. Quando o Espírito Santo veio, o medo escorreu pelos meus pés. O Espírito Santo estava entrando, passei do medo de ser arrancado das mãos de Jesus a um filho seguro de Deus. A mudança do medo para a paz, da ansiedade para a calma na presença dele foi imediata. Lembro até hoje como era ser tomado pelo amor de Deus, sua alegria, sabendo que sou dele. E eu sabia que pelo que ele fez por mim, eu estava seguro nele. Ele me guardaria, protegeria, me faria amadurecer, me ajudaria, estaria comigo. Eu tinha a presença dele em mim. Sabe, minhas irmãs explicaram o que aconteceu e comecei a fazer perguntas. Tipo, o que você faz agora? O que eu faço agora? Agora que minha vida mudou, o que faço? E ela disse: "Olha, você precisa ler a Bíblia. Vá buscar sua Bíblia e comece a ler. Comece a orar, falar com Jesus, conversar com Ele e depois pare para ouvir. Ele vai te responder. Depois, se conecte a uma comunidade que crê na Bíblia, seguidores de Jesus, que podem te ajudar a crescer e te discipular. É isso que você precisa fazer." E ela disse: "Quero orar mais uma vez. Acho que Deus quer falar sobre o que Ele planeja para sua vida." Mais tarde, eu leria a carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz para lembrar e despertar os dons recebidos pela imposição de mãos profética. E foi exatamente isso que aconteceu. Minha irmã impõe as mãos, ora no Espírito, canta no Espírito e profetiza ao meu coração, dizendo: "Em nome de Jesus, Deus vai usar sua história. Ele vai levá-lo a diferentes lugares, vai guiá-lo a pessoas diferentes e você poderá compartilhar essa história. Deus usará sua história para fortalecer a igreja e trazer pessoas, buscadores que não conhecem Jesus ao seu reino. Mas você precisa confiar nele, você precisa segui-lo. Ele vai te ajudar, ele vai te equipar." E então terminou. Sabe, nos levantamos e saímos. Voltamos à celebração do 4 de julho e eu via fogos pensando em como acabara de encontrar o Deus vivo. Nunca esquecerei aquele dia, aquela noite e o tempo seguinte. E sabe, voltei à vida normal. Trabalhava como jardineiro na prefeitura, cuidando dos parques locais. Era só um cara normal fazendo um trabalho normal. Mas agora eu conhecia Jesus. Eu conhecia Deus. Eu orava o tempo todo. Depois de uma semana comecei a me questionar. Ouvi histórias de pessoas cheias do Espírito Santo falando outras línguas. Não sei se era do passado ou se Deus plantou em mim, não sei como surgiu, mas comecei a orar sobre isso. E lembro de perguntar a Deus: por que não aconteceu comigo? Eu te conheci, sua graça. Você transformou minha vida. Você expulsou esse demônio. Você me encheu com o Espírito. Por que não tenho uma língua de oração? E vou me lembrar disso até hoje. Estava no caminhão de trabalho e o motorista não era crente. E eu tô no banco do pastor só orando e sinto que o Senhor falou no meu coração: te dei meu Espírito, te enchi com o Espírito Santo. Tudo já tá aí dentro. Só escuta o Espírito Santo e fala. Então eu digo: beleza, Senhor. E fiquei quieto por um momento. Aí, enquanto ouço o Espírito, começo a escutá-lo e começo a ouvir essa língua no meu coração. E eu podia ouvir. E aí tive vontade de falar. E, cara, tô nesse caminhão com um cara que não conhece Jesus sem saber o que fazer. Eu devia estar lá? Não devia, né? Eu tinha acabado de me converter. Era cristão há só uma semana. Aí pedi pra ele parar o caminhão. Falei que vi umas coisas pra limpar. E ele parou. Peguei o soprador de folhas. Liguei o soprador. Comecei a soprar as folhas. E só abri a boca. E comecei a orar no Espírito. Orava. E eu ria. Depois orava de novo. Aí eu chorava e voltava a orar.
E então eu ria, era a presença avassaladora da paz de Deus, sua alegria, sua presença, seu deleite na minha vida que eu havia entregado a Ele. Sabe, em Sofonias, creio eu, diz que o Senhor se alegra sobre ti com cânticos. E foi isso que experimentei. Senti a presença do Senhor, sua alegria transbordando no Espírito através do meu louvor e oração no Espírito. Eu trabalhava com um soprador de folhas para ninguém me ouvir, sabe? Porque eu era um novo crente e ficava orando, orando e orando. E, sabe, graças a Deus pelo batismo no Espírito Santo. Louvado seja Deus por poder orar em línguas. É uma experiência incrível e uma conexão maravilhosa com o Senhor. E sabe, agora o sigo há 13 anos, sou pastor e pude servi-lo e usar minha história nos Enchos Ewa e até em outros países, na Ásia e agora na Europa. Olha, eu vi a fidelidade de Deus e sou tão grato por Ele. Ele fez isso na minha vida. E eu nem estava buscando Ele na época. Foi como se Ele decidisse se revelar para mim. Nesse momento de encontro, Ele me levou ao arrependimento. Ele me encheu com seu Espírito, me deu dons para usar, servir, amá-lo e amar os crentes e testemunhar aos que não o conhecem. Sabe, sou muito grato pelo que Ele fez.